Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Alegria estarmos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. O título da mensagem de hoje é As Três Mensagens Angélicas, ou a mensagem dos três anjos de Apocalipse capítulo 14. Então nós vamos estudar hoje essa importante mensagem que deve ser pregada a todo o mundo. A mensagem das três mensagens angélicas. Então, nós devemos entender que essa mensagem é de suma importância para o tempo do fim e para abreviar a volta do Senhor Jesus. O primeiro anjo disse com voz forte, isso está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Esse anjo diz, o primeiro anjo diz com voz forte, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então aqui o anjo está proclamando com voz forte, para temer a Deus, para dar glória a quem verdadeiramente é devido, que é o Deus Criador dos céus, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Então, Apocalipse capítulo 7, capítulo 14, versículo 7, o anjo diz com voz forte que é para temer a Deus, respeito, reverência e dar glória a quem verdadeiramente merece ser glorificado, que é o nosso poderoso Deus. Pois é chegada a hora do seu juízo. Então o anjo, ele proclama aqui também, e diz que acontecerá o juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e também as fontes das águas. O apelo do céu é para que tenhamos nossa suprema lealdade e adoração sincera somente ao Criador, e à luz do juízo eminente. E nós precisamos entender que Deus é amor, mas também Deus é justiça. E Ele precisa trazer ao mundo um juízo. Deus, Ele não quer condenar ninguém ao lago de fogo e enxofre. Não, Ele não quer. Ele quer salvar todas as pessoas. É para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para salvar toda a humanidade. Mas, se nós não aceitarmos a mensagem da graça, se nós não aceitarmos a mensagem da salvação, o destino será o lago de fogo e enxofre. Deus, Ele quer salvar as pessoas, mas Ele quer salvar a mim e quer salvar a você do pecado. Salvar-nos do pecado, nos separar do pecado. Mas Ele não pode nos salvar no pecado. Então, para Ele exterminar com o pecado, exterminar com o mal, infelizmente, aqueles que não abandonarem o pecado, vai ser aniquilado. Vai ser jogado no lago de fogo e de enxofre e não tem escapatória. Tá bom? Eu afirmo novamente. Deus, Ele é justiça. Deus é amor. Mas Ele precisa trazer o seu juízo. E a sua justiça, ela precisa, na justiça de Deus, ela precisa separar, o mal do bem. O pecado, precisa ser exterminado. Então o primeiro anjo, só resumindo aqui, o primeiro anjo diz, para adorar aquele que fez o céu e a terra, para temer a Deus e dar glória somente ao Deus Supremo, somente ao excelso Deus, somente o Deus Criador. O segundo anjo, ele declarou no Apocalipse 14, versículo 8, o seguinte:
seguiu-se o outro anjo, aqui o segundo anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, o segundo anjo, ele proclama, né, aqui a queda, né, de Babilônia. Mas nós sabemos que não é o reino de Babilônia, de Nabucodonosor, não é aquele reino, porque aquele reino já passou e aquele reino já caiu. Tá bom? Não é mais aquele reino. Agora aqui é uma Babilônia espiritual. Então, essa Babilônia espiritual que beberam do vinho, né, que tem dado a beber, né, a todas as nações o vinho da fúria da prostituição, essa Babilônia vai cair. Tá bom? Então, o segundo anjo, ele proclama aqui a queda, né, de Babilônia. O segundo anjo. Prosseguindo, Babilônia representa o sistema religioso. Então, no contexto espiritual, Babilônia que representa o sistema religioso apóstata, que se apostatou da verdade, que se apostatou da palavra do Senhor, que se apostatou o genuíno evangelho de Cristo Jesus. Então, é um sistema religioso caído que rejeitou a mensagem do primeiro anjo e em favor de um falso sistema de adoração, né? Por isso, Apocalipse 14, verso 9 a 11, adverte contra adorar a besta e a sua imagem. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 14, no verso 9 a 11, nós lemos o seguinte, verso 11, seguiu-se esse outro anjo, aqui é o terceiro anjo, o terceiro dizendo em outra voz, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, lembramos, né, que já disse no estudo anterior, que a marca desta besta não é algo físico, né, a marca na mão quer dizer ação, quer dizer trabalho, quer dizer ação, né, a ação das pessoas, né, e sobre a fronte quer dizer no nosso entendimento, né? Porque o nosso lóbulos frontais, que é onde nós recebemos toda a informação, nós armazenamos o entendimento, né? Aí que está a marca, né? Na fronte, na testa. Não é uma marca visível que vai estar carimbado na nossa testa, tá bom? Nós precisamos entender isso. O verso 10 diz isso. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Tá? Esse receberá a ira de Deus. Preparado sem mistura. A ira de Deus preparado sem mistura. Do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre. Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 11, a fumaça do seu tormento sobe para os séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, quem negligenciar, quem não aceitar o evangelho genuíno de Cristo, quem não aceitar e receber a mensagem do Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos, vai perecer, né, junto com o dragão, junto com a besta e junto com Satanás. A escolha será entre o adorador, que é o nosso Criador, o Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, inclusive de nós, ou adorar a besta,
Então, dando assim adoração ao dragão, dando assim adoração a Satanás. Quanto nós prestamos culto e prestamos adoração à besta, prestamos adoração ao falso culto, a falsa adoração, nós estamos adorando o dragão, nós estamos adorando Satanás. Então, resumindo, o que é pregado nas 3 mensagens angélicas? Juízo. Por isso que precisa ser pregado o evangelho a todo mundo. E a mensagem, né, do evangelho eterno deve ser pregado a toda a tribo, língua, povo, né, que é pregar sobre o juízo que virá sobre a terra e pregar a quem nós devemos dar a adoração, que é o Deus verdadeiro, Deus Criador, né, o Criador dos céus, da terra e das fontes das águas. O segundo anjo, né, resumindo aqui, o segundo anjo, ele traz a informação sobre a queda da Babilônia, sobre as religiões falsas, né, sobre a falsa adoração, né, e diz para pregar, né, essa mensagem. E, né, aqui traz o terceiro anjo, né, sobre a falsa adoração. Então, a escolha é clara, amados. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos colocar em que lado nós estamos. Ou estamos do lado do Senhor, ou estamos do lado de Deus, ou estamos do lado do inimigo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos tomar uma posição, né, como servos e como adoradores do Senhor. Cada pessoa decidirá. Nós temos o livre-arbítrio de escolha. Deus não é um Deus ditador, um Deus um Deus soberano, um Deus de liberdade. Ele nos deu a livre escolha. Então, cada pessoa, cada um de nós decidiremos, né, a quem nós entregaremos a nossa lealdade. A Deus ou a dragão? A Deus ou a besta? Jesus ou Satanás? Eu falei no estudo passado, no céu houve, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, 9 em diante ali, houve grande guerra no céu, houve peleja no céu, né, entre Satanás, né, entre Miguel, né, entre Jesus e com os seus anjos, e o dragão e os seus anjos. Mas o dragão e seus anjos não prevaleceram e eles foram expulsos do céu. Então o grande conflito começou no céu. E esse grande conflito ainda continua. E nós estamos, eu e você, nós estamos no meio desse grande conflito. E precisamos nos decidir para que lado e em que lado do grande conflito nós estaremos. Amém? Em Apocalipse, capítulo 14, no verso 12, temos uma informação muito importante, a qual devemos nos debruçar, nós devemos estudar. E quais são as características daqueles que se recusam a adorar a besta? Então, aqueles que se recusam a adorar a besta têm uma característica, né? Tem algumas características, porque ambas são de vital importância. Vamos aqui nesse versículo, no capítulo 14, no verso 12 de Apocalipse, ver algumas características, né, daqueles que recusam a adorar a besta e escolhem adorar somente a quem é devido ao nosso Deus Criador. Apocalipse capítulo 14, no verso 12, assim nos diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Aqui há uma característica muito importante. São duas características. A primeira, né, é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, que guardam, observam a lei de Deus, incluindo o sábado do Senhor, que é o 7º dia, o sábado do Senhor,
e tem a fé em Jesus. Então, a característica de quem não adora a besta, ele guarda as leis, guarda os mandamentos de Deus, não para ser salvo, que já expliquei aqui em vários estudos, porque nós somos salvos unicamente pela misericórdia do Senhor, somos salvos unicamente pela graça de Deus. Mas um ser humano, um povo, né, salvo pela graça de Deus, ele guarda, né, e obedece às leis de Deus, é um reflexo, né, de uma pessoa salva, é a obediência, tá bom? Então, as duas características: guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os mandamentos e reconhece que o mandamento é a transcrição do caráter de Cristo, é a transcrição do caráter de Deus, e a fé de Jesus, ela nos ajuda a obedecer os mandamentos. Por nós mesmos, queridos, nós não conseguimos obedecer os mandamentos. Só conseguiremos obedecer os mandamentos pela fé em Jesus Cristo, pela fé de Jesus Cristo. Amém? No fim dos tempos, Deus terá um povo leal a Ele, e diante da maior oposição e da perseguição mais feroz da história. Né? Então, no fim dos tempos, nós teremos um povo leal. É um povo reduzido, porque a maioria não vai aceitar a mensagem de salvação, né? Por meio do dom da justiça de Cristo, por meio da fé em Cristo, por meio da fé de Cristo, né? Por meio do dom da justiça de Cristo, esse povo será obediente e cheio de graça. Adorar o Criador está em oposição direta a adorar a besta. Nós não temos como ficar em cima do muro, como já disse. Ou adoramos ao Criador, ou nós adoramos a besta. E essa adoração é demonstrada por meio da observância dos mandamentos de Deus, né? Essa adoração, né, é demonstrada por meio dos mandamentos do Senhor. O conflito final sobre a fidelidade, né, a Cristo ou a lealdade ao poder da besta terá como foco a adoração, o que implica em toda essa situação do grande conflito, da grande controvérsia, é a adoração. E no centro desse grande conflito entre o bem e o mal estará, atenção, irmãos, amigos que nos está nos seguindo aqui no canal, né? O conflito e o ponto crucial, né, disso aqui está o sábado da criação. Amados, precisamos entender de uma vez por todas que o sábado será o grande ponto de controvérsia para o tempo do fim. Ou nós adoramos a Deus num verdadeiro dia que Ele pediu, que é um sinal entre nós e Ele, ou adoramos um falso sábado, que é o domingo, criado pela a igreja apóstata. Nós temos a nossa escolha, tá bom? Os comprometidos seguidores do Salvador não só terão fé em Jesus, mas também, como já disse, mas terão também a fé de Jesus, que é uma fé tão profunda, tão confiante, tão comprometida, que todos os demônios do inferno e todas as provações da terra não podem abalar. Amados, nada pode abalar o poder, né, dos que estão sobre a bandeira da verdade, sobre a bandeira da palavra do Senhor. Todos que estão sobre a bandeira de Cristo, do Evangelho eterno para pregar e dos mandamentos e da lei de Deus. Satanás treme no poder do Espírito Santo das pessoas que guardam, que tem o selo do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, e guardam os seus mandamentos.
Essa fé torna possível confiar quando não se pode ver, crer quando não se pode raciocinar e esperar quando não se consegue entender. A fé de Jesus é um dom que recebemos pela fé. Somente pela fé podemos receber o dom de Jesus. Vai conduzir-nos na crise que se aproxima. Em breve, todas as profecias, algumas profecias, a maioria das profecias, vamos melhor dizendo assim, já se cumpriram. Daniel capítulo 11 já se cumpriu. Então, quando a crise final estourar, enfrentaremos boicote econômico, perseguição, prisão e a própria morte. A fé de Jesus nos levará pelas últimas horas da terra até que Jesus volte. Aleluia! Então, quando sair o decreto, né? O decreto dominical, por exemplo, quando sair o decreto, que ficar bem claro, né, qual o dia que nós devemos guardar, e nós sabemos que é o sábado do sétimo dia, para os estudiosos da palavra do Senhor, para os estudiosos da Bíblia. Nós estaremos em perseguição, igreja será fechada, Bíblia será tomada e nós teremos no meio desse conflito. Agora, né, nós estamos vivendo esse conflito, mas nós veremos ele bem forte em nossas vidas, né? Mas nós passaremos pela tribulação, né? O povo de Deus serão perseguidos, mas a fé de Jesus nos ajudará a vencer todas as batalhas. Que a paz do Senhor Jesus, que a gloriosa paz que emana do trono de Cristo Jesus chegue nas nossas mentes e nos nossos corações. E a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém.